Estamos ao vivo. Amém. Eu vou fazer uma prece aqui para iniciar o nosso encontro e no final eu vou fazer uma dedicação também. Esse é o formato que Jagdan Rinpoche sugeriu sempre, né? Bemang gesan dumpo lai yanseng shagin yadrupinye Bemang jung shesundra Pordo Candrão Ampe Corji Jesu Dandru Ki Chinji Laptir Sexu Som Guru Pema Sindi Hom Sanje Chodan Sochi Chonang La Jancho Bardo Dani Chaksuchi Daigi Jinso de Personanchi Drula Pendir Sanje Drupa Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade, que todos os seres superem o sofrimento, que todos os seres superem as causas verdadeiras do sofrimento. Então, nós estamos mais uma vez juntos. Eu fico muito feliz, queria agradecer pelo convite da Educação Gaia para que eu pudesse estar junto com vocês e pudesse de alguma forma contribuir com algumas reflexões. E eu acho assim, nesse tempo que nós estamos vivendo, na visão budista, é um tempo de degenerescência que, na verdade, é um tempo de preparação para construções bem melhores, né? Então, é um tempo maravilhoso que a gente pode pensar desse modo, né? Porque é um tempo, uma idade, um tempo de transição. Nós estamos, de um modo ou de outro, tendo que enfrentar as consequências de várias ações que nós já fizemos em outro tempo. Quando eu digo nós, é enquanto humanidade. E nesse momento, com certeza nós estamos aprendendo com isso e estamos justamente no ponto de encontrar outros procedimentos e outras formas pelas quais nós podemos viver enquanto indivíduos, enquanto humanidade nesse planeta. E, naturalmente, inseparáveis de toda a vida, né? Nós somos parte dessa vida, nós não somos nem mesmo seres humanos, nós somos uma parte, nós não somos nenhuma parte, nós somos integrantes desse todo que é a vida. Nós poderíamos dizer aqui no planeta, mas num certo sentido a vida no cosmos inteiro, né? E nós estamos nesse aprendizado, nós seguimos por um tempo muito longo dentro de um caminho de isolamento, de uma sensação de identidade individual, e nesse momento é como se esse caminho tivesse encontrado muitas barreiras, muitos obstáculos naturais que são gerados pelo próprio funcionamento autocentrado, isolado. E nós temos que nos confrontar com essa realidade e fazer essa transição, fazer essa travessia. Eu fico muito feliz de ter podido testemunhar a existência da Educação Gaia, o fato de que tantos irmãos de diferentes nacionalidades e diferentes experiências puderam
despertar e encontrar formas inteligentes e formas compassivas e amorosas de viver, e puderam se organizar de tal modo que esses conteúdos todos estejam presentes e agora estejam sendo oferecidos a cada um de vocês que está nesse programa. E esse encontro, por exemplo, de muitas diferentes visões e o encontro entre muitas diferentes pessoas de diferentes lugares, ele é um encontro de grande riqueza. Eu queria lembrar essa visão da complementariedade que surge com a física quântica, com Niels Bohr, né, que, aliás, ganhou o Prêmio Nobel de Física naquele tempo por esse seu trabalho de estabelecer os fundamentos, especialmente conceituais, da física quântica. Então, ele traz essa noção da complementariedade. Essa noção da complementariedade, ela é de grande importância na forma pela qual nós nos estruturamos agora e podemos no futuro também nos estruturar, que é uma forma de nós lidarmos com as inteligências individuais junto com diferentes abordagens que possam se apresentar e possam ser mesmo contraditórias com as nossas próprias visões. Como lidar com diferentes contribuições que podem se apresentar como se tivessem até mesmo algum nível de conflito. Então, o Niels Bohr traz essa visão que ele chama de complementariedade. Essa visão, ela é trabalhada também muito bem, ainda que num outro contexto, com outras palavras, por Ludwig Wittgenstein, que traz uma contribuição maravilhosa de elucidar a forma pela qual as realidades e as verdades surgem na nossa própria visão. Então, especialmente na visão quântica, nós vamos trabalhar com a noção de que cada indivíduo, ele termina configurando um mundo, uma visão de mundo. Essa visão de mundo é inseparável da forma pela qual ele se coloca quando olha o mundo. Então, isso dá uma liberdade para nós, de nós entendermos por que diferentes pessoas agem de forma diferente, por que diferentes pessoas elas têm diferentes tendências e, eventualmente, nós não conseguimos encontrar uma única forma de olhar, um único procedimento discursivo que nos permita todos convergirmos. Mas isso, na visão quântica, é olhado como uma riqueza. Eu acho essa parte assim muito transformadora, porque nós podemos nos entender como se nós fôssemos, como se fosse a mesma pessoa, em diferentes lugares, olhando as coisas com diferentes, em diferentes pontos de vista e com diferentes bases de experiência para poder olhar as realidades. Então, é natural que a mesma pessoa, em diferentes lugares, com diferentes bases para raciocinar, ela vai raciocinar diferente. Assim, se nós temos uma roda de pessoas, o fato de que as visões são diferentes não é um conflito, é uma riqueza, porque é como se nós pudéssemos entender, então cada um pudesse contribuir para a configuração da realidade a partir do lugar onde ele está, a partir do lugar específico onde está. Então não é propriamente uma contradição, é como se nós estivéssemos também raciocinando sobre alguma coisa. A gente diz, quando eu penso sobre o ponto de vista, e aí a gente diz, penso o ponto de vista, por exemplo, do produtor rural, aí ele imagina tais coisas. Agora, se eu penso sob o ponto de vista das plantas, dos animais, dos rios, etc., aí eu vejo outras coisas. Aí nós vamos olhando a partir dessa capacidade natural de nós nos colocarmos em diferentes lugares e podermos assumir essas inteligências. Quando nós estamos numa roda de pessoas e nós estamos conversando e cada um tem um ponto de vista, esses vários pontos de vista enriquecem a conversa como um todo. Se nós tivéssemos um único ponto de vista, nós não teríamos o equilíbrio
de reconhecer os aspectos parciais e particulares e limitantes do nosso ponto de vista específico. Assim. Então, sobre o ponto de vista da visão quântica, isso é muito interessante. Né? Se nós olharmos numa perspectiva, num ponto de vista de visões muito práticas, que eu tenho que fazer ações muito rápidas, por vezes as pessoas preferem visões mais estreitas e como se fossem visões sectárias, práticas, elas vão lá e tomam os seus movimentos como se aquilo fosse, enfim, definitivo. Elas aspiram visões definitivas, mas o mundo ele é muito complexo, ele é um conjunto de muitos diferentes seres com muitas diferentes posições de mente. E essa complexidade, esse aspecto muito amplo, ele precisa ser entendido. Esse aspecto muito amplo que dá resiliência para a própria população ou para a vida como um todo. Eu queria perguntar para você se o som está ok, está tudo bem assim? O som está ok? Está um pouco baixo? Sim, tudo certo. Tá Tudo certo. Então tá. Então, Lama, deixa por favor, eu pode falar. só agradecer já essa fala, acho que a gente já abre, né, esse nosso encontro com essa tua fala já tão profunda e muito conectada com essa nossa jornada de construção dessa edição Gaia RS 2020. E, então, eu só queria dar já umas boas-vindas para quem está nos assistindo. Nós temos agora 70 pessoas nos assistindo. Uau. Então, quero dizer que eu gostaria muito de estar numa roda nesse momento, com chimarrão, abraçar cada um que está conosco aqui. Mas isso é Gaia, né? Gaia, a gente pode estar junto, a gente está aprendendo a criar essa relação, né, de outras formas. E então eu queria dar as boas-vindas e dizer, puxa, que especial nesse dia 3 de setembro, ainda, né, em 2020, porque em algum momento a gente imaginou, será que vamos dar início diante desse contexto? Como será, né? A gente precisou desconstruir muita coisa, se entregar para um fluxo, acreditar, continuar acreditando que você poderia estar conosco. Então, é muito especial. A gente está dando as boas-vindas oficial, abrindo esse espaço aqui no Rio Grande do Sul, mas para receber, e eu acho que é muito especial não só por ter a sua presença, por ser agora nesse dia, mas por ser nesse momento da humanidade. É verdade. Sabe? Por ser nesse momento da humanidade, onde o próprio currículo do programa Educação Gaia também recebe novos insights. O que realmente Gaia está nos convidando a compartilhar, a expressar, que atitude é essa, que conteúdo é esse que a gente precisa reaprender. Então, bem-vindos a todos aí e pode continuar. Depois a gente vai estar ouvindo a fala do Lama, depois a gente vai falar um pouco da estrutura, vai abrir para perguntas, né? E é importante também falar que quem está ancorando uma forma da estrutura do programa Educação Gaia, mais uma vez, o Instituto Inhandeci, que está aqui a Edith, a Débora e todos nós que fizemos parte aí do Instituto Inhandeci. Sei que tem várias pessoas da comunidade assistindo também. E o Instituto Inhandeci é um fruto do Gaia, né? Do programa Educação Gaia. Tá bem? Então, acho que é isso. Não sei se a Edith quer falar alguma coisa agora. Ou... A gente segue, boa tarde a todos, a gente segue, daí no final nós falamos um pouquinho do Instituto e podemos seguir assim. Sejam todos bem-vindos.
Só para alinhar a informação, de acordo com as configurações do evento do YouTube, nós estamos sem comentários, então eu vou postar na descrição do vídeo o link do WhatsApp para vocês mandarem perguntas. Então, vocês podem pegar na descrição do vídeo o link para enviar perguntas. Uhum. Lama, queria dizer que já honrando a sua presença aqui e a ancestralidade tanto do programa Gaia no Brasil, no Rio Grande do Sul, você sempre esteve nele, então eu acho que você aparecendo nos nossos sonhos, enquanto a gente estava sonhando essa edição do Gaia no Rio Grande do Sul, você aparecer nos nossos sonhos tem muito a ver com isso, então estamos muito conectados. Em 2012, quando eu fiz aqui no Paraná, foi a primeira vez que eu entrei no Centro Budista de Estudos Bodhisattva, o SEB Alto da 15, né? E estive contigo pela primeira vez. Então, para mim é uma honra poder te receber aqui novamente e a gente oferecer essa oportunidade para todas as pessoas que estão no Rio Grande do Sul, e hoje no Brasil e no mundo, a gente tem pessoas que não estão nem no Brasil, estão nos assistindo, se inscreveram. Então, para mim é uma alegria muito grande. Então, mesmo nesses tempos de degenerescência, ainda consigo ver muita beleza de poder me conectar, e sinto, quando você falou da roda, me lembrei a primeira vez foi quando eu conheci o programa Gaia com a Edith, com a Lussato, e foi numa roda. E como essa diversidade que compõe a roda é o que faz a beleza da vida. E consigo me imaginar, então a posição de mente é essa hoje. Apesar de ver quadrados enfileirados, eu me sinto e me coloco aqui nessa roda hoje, com nós 6 aqui nesse ambiente virtual e com todas as pessoas que nos assistem, porque é nesse espírito que a gente lança esse Gaia Rio Grande do Sul também como uma prova de fé que a gente pode sonhar e a gente pode realizar, mesmo com os desafios de toda essa degenerescência que estamos vivendo. Tem muita coisa morrendo, mas tem muita coisa nascendo, e é nesse lugar que a gente coloca a nossa energia, de alimentar e nutrir coisas que a gente acredita para que, como a nossa humanidade floresça. Então, grata mais uma vez. Tá bem. Então, como eu tinha dito, eu também me sinto muito honrado, né, pela lembrança, pelo convite. Me sinto irmanado com vocês, assim, nesse propósito, nessa caminhada de tantos anos do movimento comunitário, do movimento das comunidades que tentam recriar o mundo de uma forma mais equilibrada, considerando de uma forma mais ampla, incluindo outras inteligências também, as inteligências humanas, tentando olhar o universo como um conjunto de inteligências, né? Então, acho isso belíssimo, assim. Eu me sinto recompensado, feliz por poder estar junto com vocês também. Então, eu vou seguir uma abordagem no tempo possível aqui, né? Então, eu vou trabalhar um pouco a questão do nosso funcionamento enquanto indivíduos, enquanto sociedade. Eu vou trabalhar depois alguns exemplos do estreitamento de visão desse tempo, porque a gente precisaria olhar isso para poder superar a sensação de que nós estamos condenados a algum destino muito negativo. Nós precisamos superar essas visões. Então, eu vou trabalhar um pouco de onde nós estamos olhando hoje enquanto coletividade, enquanto a cultura dominante nesse momento, e quais são as fragilidades inevitáveis que essas visões trazem. E na última parte eu vou trazer exemplos de também ideias sobre direções que nós podemos tomar, ou direções que já estão ocorrendo, e como que isso, enfim, pode ser trabalhado de uma forma favorável.
Então, eu vou trabalhar essas quatro abordagens nesse tempo. Assim. Então, eu comecei falando sobre a visão complementar, que é uma visão que vem de dentro da ciência. Eu mencionei rapidamente também Ludwig Wittgenstein, porque ele tem uma abordagem muito teórica, muito clara, assim, muito filosoficamente muito rigorosa dessa questão do conhecimento e como que o conhecimento pode nos aprisionar. Para encerrar essa primeira parte, eu queria trazer os exemplos da própria ciência, no sentido de que, quando nós estudamos a história da ciência, nós vamos encontrar, então, muitos diferentes momentos onde o pensamento dominante dos cientistas, ou da coletividade de cientistas, estava preso a limitações que naturalmente não apareciam aos cientistas, né? Então, esse é um aspecto paradoxal, ou seja, o que nós não vemos como uma cultura, ou como um grupo humano, ou como individualidades, eventualmente nós não só não vemos, como nós não vemos que não vemos. E isso é um grande fechamento, né? Então, no budismo, existem palavras para isso. A primeira palavra é avidya. Avidya é não ver. Esse não ver, o Buda explica assim: você abre os olhos e olha em volta e diz, eu tenho bons olhos, vejo tudo. Mas você está vendo a névoa, você não está vendo. Porque você está vendo a névoa dos seus conceitos e dos seus preconceitos estampados nas aparências que as coisas têm, né? É como, por exemplo, as pessoas olham a Amazônia e dizem, uau, isso daria pastagens excelentes. Eles dizem, eu tenho bons olhos, eu sei fazer isso, eu vejo, eu sei. Então, isso é a névoa dos olhos. Eles têm preconceitos, esses preconceitos aparecem e eles não conseguem ver a coletividade da vida porque eles veem uma outra coisa. Então, isso no budismo é chamado de avidya. Todos os cientistas estão presos à avidya, inevitavelmente. Por quê? Porque eles olham o mundo a partir de suas teorias. Essa é a razão pela qual, a cada 100 anos, de modo geral, é tudo muito diferente. Nós temos visões completamente diferentes do universo e das coisas todas. Visões cósmicas, diferentes, assim. E eu acho isso notável. A gente não deveria, por exemplo, criticar os cientistas de antes, porque hoje nós estamos fazendo o mesmo. Nós temos as nossas visões como eles tinham outras visões naquele tempo, né? Então, isso é a avidya. A gente poderia dizer que o centro do budismo é o enfrentamento da questão de avidya. Agora, o ponto seguinte, junto com a avidya, é esse aparente conforto. Ou seja, nós temos uma visão preconceituosa que a gente não percebe. Nós pensamos que essa é a visão correta das coisas. E essa visão, ela nos dá um conforto, um relaxamento, uma acomodação. Então, essa visão acomodada, ela também tem uma palavra em sânscrito para ela, que é moha. É M-O-H-A, moha. Então, moha significa o toldamento da visão. Então, a gente poderia pensar, por exemplo, nós temos animais com os quais nós encontramos, né? Por exemplo, nós temos pets em casa aqui. Eu tenho a Duna, uma cachorra que era uma cachorra de rua que chegou aqui e nos adotou, literalmente, assim. E ela é a nossa querida aqui. Ela não tem um estranhamento por ser cachorro. Ela tem uma natural operação enquanto cachorro. Ela não vê as coisas que nós não vemos, e a gente nem pode dizer que talvez a gente não vê muitas coisas que ela vê, a gente não vê. Mas nós estamos confortáveis na condição humana e ela se sente confortável dentro da visão que ela desenvolve de mundo. Ela é prática, ela tem um jeito de funcionar e funciona bem. Então, isso é moha. Diferentes pessoas, dentro de diferentes contextos, eles têm a sua própria visão e eles têm uma acomodação ali dentro. Eles não veem que não veem aquilo que eles não veem. Eles veem o que eles veem e o que eles não veem não tem nenhum registro. Esse é o ponto. E aí tem essa acomodação. Então, nós temos avidya e temos moha. Essa é a situação geral, não apenas dos seres humanos, mas de todos os seres, incluindo os cientistas.
eu acho notável. Assim, a gente olha esses livros esses estudos de história da ciência, né? E nós vamos encontrar, um tempo atrás, não muito longo, os médicos, por exemplo, fazendo cirurgias com roupa comum, sem asepsia, e fumando. Assim, eles achavam que tudo bem. Aí as pessoas morriam, eles também não sabiam por que elas morriam, porque elas morriam por infecções variadas, mas eles não tinham conhecimento do aspecto microbiológico, eles não tinham esse conhecimento. É espantoso hoje para nós. Nós estamos falando em vírus e bactérias assim, com a maior naturalidade, né? Naquele tempo eles não tinham essa visão. Aquilo foi uma descoberta, alguma coisa assustadora, né? Então houve uma reação mesmo, porque eles acreditavam que não seria possível existirem, como se fosse uma crença, uma coisa mística, imaginar que bichinhos muito pequenos, invisíveis ao olho, pudessem afetar a saúde de um ser grandão como um ser humano. Isso não seria uma coisa viável, isso era alguma coisa fora de bom senso, né? Então, essa é uma visão da ciência. Eu trago isso porque é muito importante para que a gente relaxe um pouco e se abra para poder ver as coisas de outro jeito, que a gente consiga um espaço interno para algo que hoje a gente não sabe, que a gente precisa saber. Então, o Gaia está trabalhando muito nessa região, porque as pessoas, de modo geral, elas estão presas aos seus mundos, aos seus paradigmas. Elas têm um pouco de dificuldade de transitar em relação a outras possibilidades, que podem parecer fantasiosas, podem parecer inviáveis, eventualmente, né? E a gente precisa de um espaço para poder ouvir e começar a criar outros mundos e outras realidades. A gente precisa desse espaço. Eu também gosto de trazer um exemplo que é muito claro para cada um de nós, né? Ou seja, o Sol se levanta a leste, ao meio-dia ele está acima das nossas cabeças e ele se põe ao entardecer. Isso é óbvio, né? E a noite surge, as estrelas aparecem e as estrelas desaparecem. Então, quando nós olhamos desse modo, parece estranho quando então a gente diz, não, o Sol não se levanta, o Sol não fica sobre a nossa cabeça ao meio-dia, nem se põe ao entardecer. O Sol não se move. A Terra gira. É difícil a gente, durante o dia, pensar, agora a Terra girou até o meio-dia, agora ela está girando até o entardecer. A gente não pensa assim. A gente pensa que o Sol se levanta e qualquer um pode apontar. Todo mundo vê isso. Os animais todos eles vão operar a partir disso. Eles não precisam da sensação de que nós estamos girando. Eles simplesmente veem o Sol aparecendo. Além do mais, as estrelas aparecem e depois desaparecem. Isso é óbvio, qualquer um vê isso. Mas para onde que foram as estrelas da noite? O que aconteceu assim, né? Então, esse é um ponto interessante assim da gente olhar, porque o nosso senso comum, que entra pelos olhos, pelos sentidos físicos, pelo ardor da pele, é que o Sol se levanta. É assim, qualquer um de bom senso vai dizer isso. Então, quando nós olhamos desse modo, a gente entende o que o Buda diz, né? O Buda diz, as pessoas olham ao redor e dizem, eu tenho bons olhos e vejo. Mas eles veem a névoa da mente deles que imagina o Sol se movendo. E eles veem o Sol se movendo, literalmente. Então, esse ponto ele é super importante para que a gente ganhe uma liberdade com relação às aparências que surgem diante dos nossos olhos e as nossas visões que são essencialmente dependentes desse conjunto que está numa região que a gente não consegue identificar claramente. Assim. Nós não temos uma clareza, de modo geral, sobre o que é isso, né? Lama, posso te interromper
Por favor. Um minutinho. Não, porque está chegando algumas perguntas e parece, mas você pode responder agora ou depois, mas parece que tem a ver com o que você está trazendo. Até no momento eu pensei, eu acho que ele já está respondendo, acho que ele já viu a pergunta. Eu não li, não. Não viu? Mas é a Ana Fonseca que está nos assistindo e ela disse, diante desse momento que a gente está vivendo agora, né? O que será, na sua visão, que temos que saber sobre isso? O que talvez a gente está olhando, mas não está enxergando? Ou, né? Se você quer eu vou agora ou depois. A gente não combinou muito, né? Em que momento, mas... Eu fico feliz, porque aí quebra um pouco esse discurso monótono, assim, esse mesmo tom. Eu fico feliz pelas perguntas. Mas essa resposta ela virá naturalmente aqui no meio da abordagem. Eu estou fazendo como que uma abordagem geral que é a entrada. Assim. Eu estou apresentando a questão e estou tentando abrir o espaço para que a gente se disponha a ouvir outras coisas. Esse é o ponto, assim, né? Que eu acho que é uma questão geral de Gaia, porque Gaia vem trazer visões muito diferentes, muito criativas, muito amplas, e a gente precisa de espaço para poder ouvir isso. Né? Então, eu diria que essa introdução ela está concluída. E agora eu vou trazer a visão da abordagem individual. Depois eu vou trazer a abordagem coletiva. Depois eu vou trazer esses exemplos do que nós não estamos vendo nesse tempo. Aí eu vou propor também alternativas que são muito parecidas com a visão de Gaia, assim, né? Essencialmente nessa direção. Então, se nós olharmos o que nos traz esse estreitamento, né, sobre o ponto de vista individual, que é onde eu vou começar, esse estreitamento ele é descrito pelo Buda na conexão, ele usa uma imagem assim como 3 animais, para que a gente possa mais ou menos visualizar de memória isso, né? Então ele vai descrever o javali, que é essencialmente essa estreiteza da visão. Então por que ele vai colocar o javali? Porque o javali ele está sempre olhando para baixo, ele come as raízes, ele cavoca. Esse é o funcionamento dele, né? Por outro lado, ele tem muita vitalidade. Então, nós também temos vitalidade. A gente é capaz de focar alguma coisa para baixo, assim, limitada no espaço e no tempo, e ficar cavocando aquilo por muito tempo. Nós somos capazes disso. Né? Eu também diria que poderia ser o porco, mas é o javali. Por quê? Porque o javali é um porco com cabelos ao vento, assim, né? Ele se acha, né? Esse é o javali. Ele enfrenta os obstáculos, ele é rápido, ele é corajoso, ele é guerreiro, né? Enquanto que o porco ele parece mais assim, mais acomodado, né? Então, o javali somos nós, assim, a nossa identidade. Quando nós assumimos uma identidade, vamos supor uma identidade futebolística, aquilo parece muito um javali, né? Nós estamos focados e estreitos, cheios de energia, andando naquela direção, aquilo não vai fazer nenhuma grande transformação, mas nós achamos aquilo muito, assim, cabelos ao vento, assim, poderoso, né? Então, isso é a nossa identidade. Agora, essa nossa identidade, ela não parece que seja um problema, ela parece que seja justamente o que nós somos, assim, nós nos sentimos aguerridos. Quando essa energia nos percorre, parece que é o suficiente, nós temos certezas e nos movimentamos. É assim, né? Então, o Buda, ele descreve esse primeiro animal. Aí ele descreve um segundo animal, que é o pombo, ou o galo. Por quê? Porque na dependência do javali, surge uma ação incessante. Então, vamos supor assim, se nós somos estudantes, a gente tem que estudar. Se nós somos motoristas, a gente tem que dirigir. Se é motorista do Uber, tem que trabalhar. Se nós somos pais e mães, nós estamos trabalhando o tempo todo. Então, de acordo com a definição do nosso papel, da nossa identidade, naquele momento,
de acordo com aquela identificação, nós temos funções infindáveis. Nós estamos infindavelmente envolvidos em atividades. Isso, por vezes, é chamado em sânscrito de upadana. Upadana é um sintoma da nossa condição, ou seja, nós estamos constantemente buscando alguma coisa a mais, constantemente atrelados em obter outras metas infindavelmente. Isso não é um tempo que nós estejamos vivendo assim agora, isso sempre foi assim. Os seres todos, né? É como o galo, como o pombo também, como os pássaros todos, eles estão sempre esvoaçando, eles não têm sossego, eles vão daqui para lá, de lá para cá, e assim segue a vida deles. Então, esse é o segundo animal. Aí tem o terceiro animal, que é a cobra, ou a serpente, né? Então, essa serpente, ela é a defesa, é o medo e a raiva. Então, todos os seres que têm, por exemplo, fixações claras, como torcedores de futebol, vamos supor, então eles estão sectariamente fixados em algo. Eles estão incessantemente, né, se vocês vão ao estádio, vocês vão ver que eles nem sentam direito. Eles não estão ali acolhendo, eles estão ali gesticulando, lutando junto, né? E assim são os torcedores. Mas, por outro lado, eles têm medos. É inevitável esse medo. E eles têm medos e raivas. Então, esse é um processo. Esse terceiro animal é simbolizado pela serpente, pela cobra. Então, todos os seres, eles manifestam isso. Por mais simpáticos e bondosos, se eles estão presos a algum tipo de identidade, e eles estão operando desse modo, eles terminam manifestando as três identidades, né? Os três animais. Então, esse é o ponto. Aí o Buda vai explicar. Quando a pessoa está experimentando, por exemplo, o terceiro animal como a serpente, ela tem medos e tem raivas, ela não gosta disso. Então, ela tem a tendência a fazer um upgrade, né? Esse upgrade, o que seria? Seria a construção de outras identidades. Então, nós também estamos sempre fazendo uma transmigração. Nós estamos buscando um outro lugar para morar, uma outra identidade. Nós temos visões de futuro que nos acenam com outras possibilidades de nós vivermos, né? É assim. Aí o Buda vai dizer, uma vez que você está operando nisso, na nossa linguagem seria assim, uma vez que você está operando com esse software, então nós vamos passar nós temos um sintoma geral que em sânscrito é chamado de dukkha. Dukkha, por vezes, é traduzido como sofrimento, mas na verdade seria um estado ciclotímico, ou seja, nós temos alegrias e sofrimentos, alegrias e sofrimentos. Quando nós vivemos alegrias, nós estruturamos ainda mais as nossas visões sectárias, as nossas identidades. A gente se fixa naquilo. Aí, quando vem as tristezas, a gente fica abalado, mas é inevitável, porque se nós temos alegrias com os jogos de futebol, o nosso time ganha, nós começamos a ficar vulneráveis para quando ele perde. Aquilo é um ciclo, né? Ganhar e perder são ciclos. Então, nós temos essas aflições inevitáveis, assim. Então, a primeira nobre verdade que o Buda descortina sobre isso é o fato de que nós estamos sempre operando desse modo ciclotímico, sem saber, e presos a identidades. E aí ele analisa isso com todo cuidado, ele descreve os seres humanos como seres humanos que estão vivendo a partir de muita felicidade, outros que estão vivendo a partir de competição constante, outros que estão fazendo um trabalho incessante para melhorar de vida e têm compaixão uns pelos outros, outros que estão mais fechados e têm um desinteresse ao redor, outros seres que têm muita carência, têm uma aflição por carência constante, eles se sentem sempre carentes por fome, água, abrigo, e outros seres que são raivosos, acreditam que tudo vai melhorar quando eles puderem atingir as pessoas e violentar os outros e machucar. Eles têm essas visões. Então, são 6 classes de seres que o Buda, naquele tempo, ele já tinha classificado assim, né? Então, hoje, quando nós olhamos, nós vamos encontrar também
como se fosse uma psicologia budista, assim, o Buda olhando as pessoas com esse aspecto. Mas, naturalmente, esses são os seres que estão presos a essa situação das visões sectárias, das visões estreitas, né? Assim. Aí o Buda aponta um caminho. Ele diz que a liberação é possível, nós podemos ser felizes, ultrapassar as fontes de sofrimento, encontrar as fontes de felicidade, abandonar os sofrimentos, nós podemos ter uma liberação individual e coletiva. Então ele aponta, ele diz que existe um caminho externalizador para resolver, que a gente busca utilizar para resolver nossos problemas, e um caminho internalizador. Ele vai dizer que o caminho externalizador é essencialmente o que a gente tem feito desde sempre. Ou seja, se a gente pensa que a nossa vida vai melhorar numa certa direção, nós estamos sempre mudando o que está em volta. Nós estamos constantemente mudando as coisas ao nosso redor. Isso é chamado caminho externalizador. Então é como se a gente tem esse exemplo budista, a pessoa se olha no espelho e se vê um pouco manchado. Aí a pessoa pensa que o problema está no espelho. Vai lá com um paninho que tenta melhorar o espelho. Mas o problema não é o espelho, o problema somos nós mesmos. Assim, né? Então, isso é a visão do caminho externalizador. Eu tento arrumar fora as coisas para que a minha experiência melhore. Aí tem o caminho internalizador, que o Buda diz que é o caminho de todos os mestres, de todas as tradições, é o caminho onde nós olhamos para dentro e nós vemos onde é que estão os fatores que causam esse estreitamento, essas dificuldades. E quando nós vamos olhando esse ponto, aí tem um aspecto muito interessante, que é quando o Buda explica que se nós podemos nos manifestar de muitos diferentes modos, individualmente, assim, a gente passa por diferentes fases na vida e tudo, né? Se nós podemos passar por essas diferentes fases, é porque nunca fomos efetivamente o que parecia que a gente tinha sido em nenhuma época. E do mesmo modo, hoje, nós também não somos isso que nós pensamos que somos. Aí o Buda diz, nós somos aquele que constrói essas múltiplas aparências e identidades que a gente se manifesta. Isso está profundo em nós. Nós somos essa liberdade de nos construirmos de diferentes modos. E a liberação de todo esse sofrimento ligado às identidades, à dukkha, tudo isso, vem por esse reconhecimento que nós somos essa natureza profunda, primordial, liberta, espiritual, ampla, que se permite se construir em muitas diferentes identidades. Então, esse é o final da história budista. A história budista converge para esse reconhecimento dessa natureza profunda, que o Buda vai dizer que ela nem espiritual, nem religiosa ela é. Ela é uma condição natural, que não é apenas uma condição natural dos seres humanos, mas é uma condição natural de todos os seres. Todos os seres têm essa mesma natureza livre e por isso eles se constroem como cachorros, elefantes, gatos, pulgas, etc. Todos os seres, se nós olharmos, eles estão sempre se refazendo. Eu acho essa parte muito interessante e hoje, especialmente nesses tempos de hoje, nós encontramos uma coleção de exemplos assim, de golfinhos salvando seres humanos, de baleias pedindo socorro para seres humanos, e de elefantes salvando animais mais frágeis. Outro dia eu vi um filme muito interessante que era um elefante colhendo folhagens de árvores mais altas e oferecendo para a vaca comer. A vaca esperando, ele colhia aquilo. Eram animais selvagens, assim, quer dizer, animais soltos, né? Então, eu acho muito interessante. Nós temos muitos exemplos de gatos protegendo crianças, e não só cachorros, mas gatos protegendo crianças, né? Cachorros, naturalmente. Então, eu acho isso muito interessante de ver. Nós temos também amizades, muitos exemplos de amizades estranhas, como, por exemplo, ratos com cobras. Eu acho isso muito maravilhoso, porque esses animais eles são capazes de ir além das identidades deles. Então, esse é um ponto crucial. É como se a gente estivesse dizendo, viu, o Buda tem razão, todos os seres têm a natureza búdica, todos os seres têm uma natureza livre. Eles não são o que eles parecem que são, eles são uma natureza ampla, e os aspectos particulares eles surgem como opções por um tempo, né?
Então, esse conjunto de visões nos leva à compreensão que nós podemos ultrapassar as nossas dificuldades, nós podemos nos reconstruir em direções positivas, né? Se os elefantes podem abandonar as suas noções estreitas, nós também podemos abandonar nossas noções estreitas, né? Eu vi outro dia um filme maravilhoso assim, de uma pesquisadora que, durante 25 anos, ela conviveu com tubarões. Então, na filmagem, a gente vê o tubarão vem e encosta a cabeça nas pernas dela e ela alisa o tubarão debaixo d'água. Assim. Ela alisa. O tubarão tem uma afeição por ela. Assim. Ela já livrou um número muito grande de tubarões de anzóis. Então, ela botou a mão dentro da boca dos tubarões, tirou os anzóis. Então, ela desenvolveu uma relação extraordinária. Ela mostrou uma coleção, ela tinha 300 anzóis que ela já tinha tirado desses animais. Assim. E, então, ela mostra uma característica completamente diferente dos tubarões, que são visões que a gente simplesmente não poderia suspeitar. A gente pensa, bom, animal de sangue frio, né, um peixe, ele não tem isso, mas aquele animal de sangue frio, aquele tubarão, ele também tem a natureza de Buda, ele também tem uma natureza afetiva, ele também se relaciona de uma forma profunda, ele é capaz de ultrapassar as limitações dele, né? Então, se o tubarão pode fazer isso, nós podemos entender os conteúdos de Gaia, nós podemos criar um outro mundo, com certeza. Assim, né? É isso. Então, esse é o nosso tempo. Né? Sobre o ponto de vista coletivo, né? Eu acho que aqui, olhando para o meu tempo, passou 45 minutos. Assim, eu acho que passou meio rápido esse tempo aqui. Né? Mas vamos supor que eu tenho um pouco mais de 1 hora, né? Depois das perguntas, tá? Eu faço isso acontecer. Lama. Né? Segue aí, tá? Tá ótimo. Eu tenho que destruir o mundo e reconstruir nesse tempo que me sobra aqui. É assim. Então, o Buda ele usa uma palavra para essa situação toda, que é uma situação onde nós não temos uma consciência, ele usa a noção de samsara, é a palavra. É o mundo ilusório, que parece que é real e não é. Então, no diagnóstico coletivo, não é que tenha uma pessoa presa a isso. Nós temos uma intersubjetividade. Eu acho que essa palavra ela é muito preciosa, muito importante, sabe? Eu acho que quem criou essa palavra foi o Habermas, eu acho, intersubjetividade. Ou seja, nós, com visões estreitas, todos achamos que o Sol se levanta a leste e se põe a oeste. Não é uma doença individual, é coletiva, entende? E assim, quando nós olhamos desse modo, parece muito difícil que alguém diga, não é assim. Né? Tanto que os cientistas e os pesquisadores daquele tempo, quando começaram a ultrapassar também a visão geocêntrica, né? Eles tiveram muitos problemas. Né? Então, nós tivemos uma perseguição da própria Inquisição, da própria Igreja, contra os cientistas que começaram a ver de um outro modo. Né? E eu lembro dessa experiência de os cientistas começaram a ver, eles tinham uma visão religiosa também, eles não eram contra a Igreja, mas eles viram, eles rasgaram o véu do céu e viram além. Então, eles diziam, Deus é muito maior do que vocês imaginam. Então, eles viam desse modo, eles não viam, não, Deus não existe. Eu olhei além do véu do céu e tem estrelas. Não, eles disseram, o universo é gigantesco, é fantástico, inacreditável. Deus é muito maior do que vocês podem suspeitar. Então, eles viram desse modo. Ainda assim, eles tiveram que recuar das suas visões, pressionados, porque aquilo não estava descrito na Bíblia, por exemplo. Então, esse é um ponto. E também os argumentos da Inquisição, assim, do tipo, na Bíblia se diz, Josué mandou parar o sol, e o sol parou. Se na Bíblia diz que o sol estava andando e parou, é porque o sol é que se move.
Vamos resolver essa questão, não vamos mais pensar em outra coisa. Então, isso é um exemplo de como que essas visões elas podem ficar muito, muito enrijecidas, e elas não são uma visão individual, é uma vídea coletiva, um estreitamento coletivo, ou seja, eu vejo assim, o outro vê, o outro também vê, o outro também vê, a gente faz uma reunião e diz, não, aquele lá está louco, ou ele tem algum problema pior ainda. Por quê? Porque todos nós estamos vendo com bons olhos e aquilo é assim. Então, esse é um problema grave, que é um problema que nós estamos vivendo agora. Então, qual é um dos pontos cruciais com respeito à vida coletiva hoje? É a noção do paradigma econômico, por exemplo. Então, vocês vejam, hoje, quando nós olhamos a Amazônia, se vier alguém disser, nós podemos ganhar dinheiro com mineração e podemos plantar e podemos colocar o gado dentro, e isso vai gerar bilhões, vai gerar um volume gigantesco de recursos, parece que nós não temos defesa nenhuma, parece que não tem mais nada para dizer. Então, isso significa que nós adotamos o paradigma financeiro, o paradigma econômico, como o ponto crucial. E, nesse momento, quando nós entendemos isso, a gente imediatamente percebe que as culturas que operavam dentro de uma noção de riqueza não financeira, elas não são entendidas. E eu aqui quero trazer um exemplo disso, né? Porque eu estou ainda... Agora eu já estou trazendo a questão coletiva, né? E estou trazendo como que o estreitamento coletivo ele se estabelece e quais são os conteúdos que nós estamos lidando hoje com respeito a isso, né? Então, uma palavra em Guarani para isso é tupambaé. Tupambaé é uma palavra muito importante, uma expressão crucial que trabalha nessa questão da economia monetária e da riqueza não monetária. Então, por exemplo, tupambaé significa coisas de Deus. Vocês vão encontrar muitos historiadores, a maior parte deles recolhendo documentos e relatos dos próprios jesuítas na época do encontro das missões aqui, missões guaranis, né, missões jesuíticas nessas terras guarani, onde eles descreviam isso, né? Eles descrevem Tupambaé. Um exemplo direto é assim, quando os portugueses trouxeram o gado para o Brasil, trouxeram para o Rio Grande do Sul, trouxeram também para as missões jesuíticas. Então, os guaranis não entendiam o gado, porque eles não tinham gado, eles tinham a flora silvestre, nossa, que vai até os veados. A gente não tem gados aqui, não tem gado, né? Então, eles diziam que o gado, do mesmo modo que toda a caça e todas as coisas, os rios, as florestas, todos eram tupambaé. Eles não olhavam o gado como propriedade. Eles olhavam como algo que é de Deus, né? Como toda a natureza. Então, eles não tinham o sentido de gerar posse sobre aquilo. Eles não faziam, por exemplo, uma cerca e botavam, esse aqui é o meu gado. Eles não diziam isso. O gado vivia livre. E eles se relacionavam com o gado como se relacionavam com a caça. Mas eles tinham um sentido de tranquilidade. Por quê? Porque eles eram os filhos de Deus, vivendo na casa de Deus, e era tudo de Deus. Eles não tinham a sensação, eu preciso possuir a terra, possuir os rios, possuir o solo, possuir o ar, possuir os animais todos. Eles não tinham essa sensação. Porque é totalmente desnecessário. Aquilo já é de todo mundo, entende? Então, essa é a noção de Tupambaé. Os portugueses, no caso, os jesuítas, eles não conseguiram entusiasmar os índios para que os índios criassem propriedades particulares, cercassem e construíssem casas individuais. Eles não tinham esse sentido. Eles preferiam operar coletivamente, as roças, fazer tudo coletivo.
Esse era o ponto natural. Mas eles não pensavam em coletivo, eles pensavam em grupo, naturalmente, assim, né? Aquilo que é benefício de um é benefício de todos. Então, esse aspecto nós perdemos e nós continuamente nos chocamos com isso. Constantemente nos chocamos, porque nós temos uma visão de que as coisas, para a gente poder usufruir, elas têm que ser nossas, têm que ser individuais. Aí, como as pessoas se apressam a se adonar das coisas todas, o que acontece? Nós temos propriedades totalmente desiguais e nós vamos encontrar pessoas que não conseguem nem sentar na rua, porque aquele lugar onde elas sentam é de alguém também, elas não conseguem. É como os pássaros que eles voaçam para todo lugar, eles vivem em Tupambaé, né? Eles vivem na terra que é de Deus, mas as pessoas já não têm mais nem o lugar para ficar, elas não têm esse lugar. Se elas sentarem em qualquer muro, qualquer beira de calçada, em algum lugar, elas já são enxotadas. Então, dentro de um movimento que ocorreu, surge essa insaciedade e essa aflição por domínio que pertence à visão do paradigma econômico. Então, o paradigma econômico não só produz essas tensões, como ele vai avançando sobre, não apenas os seres humanos, ele avança sobre a terra dos animais todos, né? Eu vi um dia desses uma descrição assim muito comovente, sabe? De quando eles passam aqueles tratores que vão derrubando tudo, né? Aí no dia seguinte, aí sobrou uma castanheira muito grande. Aí eu vi a pessoa me dizendo, no dia seguinte foi comovente, a castanheira estava cheia de macacos. Os macacos não tinham para onde ir. Já pense. Então é assim. Aí o pouco que sobrou, o nada que sobrou da natureza, castanheira, está cheia de animais porque eles perderam suas casas, perderam seus ninhos, perderam seus lugares, simplesmente. Isso simplesmente não é considerado dentro do paradigma econômico. Isso simplesmente não existe. Aí nós vamos destruindo o ambiente. Aí nós vamos alterando o clima, inevitavelmente. É certo isso. Aí nós precisamos dos rios com água. Aí nós temos os rios começando a alterar, eles já não são perenes, eles são rios que correm mais quando tem chuva, mas tem outros rios que já param. Tem épocas do ano que eles já param. Aí nós começamos a destruir as chapadas. Fogo na Chapada Diamantina, fogo na Chapada dos Veadeiros. Nós vamos destruindo as chapadas. As chapadas são a esponja, a parte de cima da chapada é a esponja que retém a água, e como ela é elevada, essa água vai descendo e vai criando os grandes rios do país, como o Rio São Francisco, por exemplo. Nós precisamos das chapadas. Aí nós destruímos as chapadas, deixamos uma camadinha mínima de solo e transformamos tudo aquilo em agricultura, as águas se poluem e deixam de ser perenes, e nós temos problemas. Então é natural, isso na visão budista é aquilo que é chamado de karma, ou seja, as nossas ações, elas têm consequências, isso é causalidade. Eu fazendo as coisas de um jeito, eu tenho um resultado, fazendo de outro jeito, eu tenho outro resultado. Então, o paradigma econômico, ele é muito grave. Ele impacta os seres humanos, ele produz uma massa de pessoas excluídas, ele produz também uma destruição progressiva da natureza e aparentemente não há como controlar essa ganância, né? Eu vi outro dia um estudo da National Geographic, eles dizendo que se for queimado todo o petróleo que já foi prospectado, a atmosfera fica irrespirável. Por outro lado, eles não viam nenhuma possibilidade de impedir que esse petróleo fosse queimado, porque esse petróleo já virou um valor econômico. As pessoas não vão simplesmente abdicar de queimar, sendo que aquilo é um valor econômico. Então, dentro do paradigma econômico, é como se não houvesse uma saída para isso, né? Mas, naturalmente, nós vamos transcender o paradigma econômico, não tem nenhuma dúvida.
Mas nesse momento aqui eu estou trazendo os contrastes do paradigma econômico. Um outro elemento que eu considero de grande gravidade é o fato de que o paradigma econômico ele produz muita infelicidade, muita artificialidade na vida das pessoas. As pessoas já ficam... o paradigma econômico vai distorcendo o próprio processo educacional, vai distorcendo a educação, vai distorcendo a saúde, vai distorcendo todos os elementos. Nós somos sempre convidados a criar um nó econômico nas coisas. Em vez de nós buscarmos a saúde, nós buscamos um seguro-saúde. E assim nós seguimos. Né? Em vez de buscar uma segurança efetiva pela uma paz social, nós buscamos um seguro de propriedades, um seguro contra várias coisas, um seguro contra roubo. Então nós vamos sempre amplificando o sistema econômico, que ele também é causador desses problemas todos. Então esse é um ponto delicado, mas a gente não ultrapassa o paradigma econômico. Parece que então é uma grande coisa para nós termos essas opções todas, né? E agora, o paradigma econômico ele afeta a nossa mente, afeta nossas emoções. Então vocês vejam, quando afeta a educação, nós pegamos nossos meninos e meninas e forçamos eles a aprender uma série de coisas, treinamos eles de um modo como se fosse para uma Olimpíada, para eles fazerem os exames de Enem, para que eles entrem nas universidades e sejam capazes de competir lá na frente para galgar uma posição dentro do quê? Dentro do paradigma econômico. Eles consigam pagar suas contas, consigam comprar as coisas que eles precisam e consigam flutuar por dentro disso. Né? Só que esse processo ele é tão artificial que ele torce o coração, a mente, as emoções e a felicidade dos nossos próprios filhos. Então eles ficam afetados por isso, por esse esforço antinatural. Eles perdem a infância e a juventude deles aprendendo uma porção de coisas que vão ser cruciais mais adiante. Para quê? Para o paradigma econômico, para aquilo funcionar. Eles estão muito afastados da noção de Tupambaé, muito afastados da noção de equilíbrio. Toda a sensibilidade de uma visão mais ampla é como se fosse um estorvo dentro da corrida de obstáculos que eles são obrigados a cumprir. Então é natural, é completamente natural que eles vão ter várias dificuldades psicológicas. Então nós vamos encontrando naturalmente drogadição, nós vamos encontrando pessoas que não conseguem, jovens que não conseguem andar bem dentro disso, e não vão ter lugar dentro disso, que eles se julgam, eles internalizam esses valores e se julgam como se fossem fracassos, fossem problemas. Então, nós submetemos nossos filhos, toda a geração de jovens, a um desafio exagerado, onde muitos vão perder, muitos não vão dar certo dentro disso. E as pessoas que não dão certo, elas têm vários sintomas que elas vão apresentar justamente porque elas têm a sensação que não estão dando certo. Né? Então aí vai surgir uma epidemia também de doenças e de aflições e de mal-estar psicológico e social, inevitavelmente vai surgir. Surge amargor também entre os jovens e eles manifestam um amargor não diferenciado, eles não conseguem identificar qual a razão disso. Assim. É muito interessante quando nós olhamos outras culturas, por exemplo, as culturas ancestrais, elas de modo geral não têm polícia, não tem legislação, não tem, a maior parte das coisas não tem cadeia, não tem condenação, não tem nada disso. Não tem disparidade social, não tem tremor econômico, não tem banco, não tem dinheiro. Como é que eles foram capazes de viver também? Então é importante que a gente não copie, mas que a gente aprenda a entender que há muitas diferentes formas de olhar as coisas. E nós, nesse momento, estamos presos a uma visão de uma economia monetária que exclui os outros seres da riqueza da grande mãe natureza. É como se os animais não tivessem direito a essa grande mãe. Eles constroem, eles são partes integrantes, eles pertencem ao corpo dessa grande mãe. Mas a gente olha para eles desde uma postura sectária estreita e exclui eles, simplesmente.
não entendendo que nós, afetando a grande mãe, nós nos afetamos junto com isso. Então é super importante a gente entender esse aspecto. Agora, como que a gente vai adiante disso, né? Eu acho que um bom exemplo de como ir adiante é tudo que o Encontro Gaia vai oferecer a partir de agora, né? Então, o encontro está só começando, né? Então, a Educação Gaia está voltada justamente à construção disso. Então, eu acredito que vocês vão ser muito bem contemplados, com muitos bons exemplos, com a possibilidade de ouvir diferentes pessoas que vão trazer contribuições maravilhosas, né? Eu vou aqui, já quase encerrando, né? Eu vou trazer uma visão. Eu vou começar com uma visão que seria quase poética, assim, que é de um grande mestre do século XII, fundador do Soto Zen, fundador do Zen japonês, né? O mestre Dogen. Então, o mestre Dogen, ele diz: o tronco retorcido da velha ameixeira, repentinamente ele produz flores. E assim ele produz a primavera. Então, é um pouco estranho, mas vou explicar para vocês assim. Esse velho tronco é como se fosse os mestres do passado. A sucessão de mestres, ele é um velho tronco retorcido. Repentinamente ele produz, ele floresce. Então, quando ele floresce, ele produz a primavera. O que significa isso? Quando o tronco floresce, as visões que ele estão oferecendo, aquele velho tronco oferece visões, são as flores. Aí as pessoas veem, a primavera é possível. Claro, a primavera é possível. Então, eles olham em volta, pode ser que seja inverno, mas eles começam a ver a possibilidade da primavera. Então, eu diria que Gaia é como se fosse, a Educação Gaia é como se fossem as flores aparecendo. Aí a gente vê que é possível a primavera, é possível a transformação da visão e nós podemos construir um outro mundo, porque esse mundo ele naturalmente vai aflorar, né? Esse mundo é a primavera que nós vamos viver. Se nós estamos no inverno, a primavera já está se anunciando através dessas flores. Então eu convido cada um a olhar tudo que vai ouvir nesse encontro como as flores do velho tronco, que agora novamente essas flores anunciam a primavera. Então vou começar com essa visão. O segundo ponto que eu queria trazer é como que nós estabelecemos, por exemplo, nós precisamos não só flores individuais, nós precisamos da primavera. Quando a primavera parece possível, então essa é realmente uma transformação. Enquanto nós florescemos individualmente, a gente está num inverno, a nossa flor não anda muito bem, assim, ela fica com frio. Então é crucial esse encontro em círculo, como nós fazemos em Gaia, né? É crucial que a gente possa se olhar um ao outro, que a gente possa se ouvir um ao outro nesse círculo. Porque quando alguém se levanta e fala, e os outros ouvem, aquela pessoa tem um nascimento intersubjetivo. Ela não só existe sozinha, mas ela existe no grupo agora, porque ela foi ouvida. Então esse é um ponto muito importante. As pessoas não percebem, talvez, imediatamente, como que é possível dar um nascimento para alguém, um nascimento intersubjetivo. A pessoa passa a viver numa coletividade. É assim. E é crucial também que, a partir desse encontro em roda, nós sejamos capazes de criar sonhos coletivos. Então, tem várias técnicas de trabalhar sonhos coletivos. Eu considero que essas técnicas são revolucionárias, porque elas produzem uma sensação de coletividade e propósito e direção e movimento. E tudo isso numa perspectiva intersubjetiva. Nós passamos a pensar de modo conjunto numa certa direção. Então isso é muito importante, né? Eu diria que esse é o ponto crucial. Nós podemos gerar esses sonhos coletivos. Nós conversamos 1 a 1 e nos conhecemos, 2 a 2, 4 a 4, 8 a 8,
e nós sonhamos e contamos nossos sonhos uns para os outros, e nós convergimos para sonhos também sobre o que fazer. Então, quando nós geramos sonhos coletivos e brota a energia de movimento, então nós já estamos construindo outro mundo. Então, quando as flores aparecem na velha ameixeira, não são só as flores, aparece a energia inseparável dessas flores. Essa energia vai nos colocar em marcha, vai nos ajudar a construir esse mundo. E nesse sentido, a noção de saúde ela se transforma, a sensação de educação se transforma. Nós somos capazes de trabalhar com projetos voltados a visões elevadas. Nós desenvolvemos visão de longo prazo, visão ampla, geográfica e de tempo também, e geramos outras visões de economia, e especialmente de riqueza não financeira. Riqueza não financeira diz respeito à nossa tranquilidade, à beleza, a capacidade de apreciar a beleza, a capacidade de nós podermos nos relacionar com o tempo e com a apreciação uns com os outros, né? E também com o ambiente, com os outros seres. Então, desse modo, nós podemos construir outros mundos. E eu estou aqui hoje apenas iniciando, né, muito honrado pelo convite, iniciando o encontro de Gaia. E eu espero que vocês tenham bons dias aí, que tenham muitos bons momentos onde possam ouvir sobre coisas bem práticas, sobre como fazer tudo andar muito bem, né? Então, eu agradeço por enquanto e eu fico disponível por algum tempo, para alguma pergunta que vocês achem relevante. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, eu acho que a nossa intenção com essa abertura era trazer essa mensagem para que cada um que esteja aqui conosco agora, o que vai ouvir depois, realmente se reconecte com aquilo que faz sentido, reconectar-se com a vida. Parece até meio estranho isso, né? Porque, afinal, nós estamos vivos, né? Mas em algum momento você fala, vamos sonhar, né? Sonhar individual, sonhar coletivo. E para mim me veio assim, acho que o começo de se reconectar com a vida é se permitir a sonhar de novo, né? Certeza. O sonhar fica um pouco distante e eu acredito que o sonhar, pelo menos para mim, o sonhar me faz viver. Né? É isso. Mesmo que às vezes eu estou lá nas estrelas, mas isso me faz viver. Então, agradecemos muito, Lama, e nós temos algumas perguntas. Sim. Na verdade, tem mais uma aqui. E quero deixar para quem está nos escutando que pode encaminhar as perguntas pelo WhatsApp, que está na descrição do vídeo ali, né? É isso, Thiago? Também. E aqui, Lama, tem o Paulo Gonçalves, que é de Brasília, e ele diz: como conciliar as exigências do mundo em que vivemos com uma educação sem certo e errado, mas com múltiplas visões e perspectivas? Como não cair em armadilhas, né, como a pós-verdade e até mesmo o negacionismo? Eu agradeço, Paulo, essa pergunta. Eu acho que, por exemplo, na filosofia budista, nós temos uma convergência com essa visão da complementariedade, sabe? Então, por exemplo, quando nós lidamos com a questão da realidade, nós lidamos sempre percebendo que a realidade ela ganha sentido a partir dos referenciais que nós estamos utilizando. Então, não é possível nós falarmos em verdade sem mencionarmos os referenciais. Então, isso é a visão quântica, né? Isso é a visão de Niels Bohr, assim. Ela é também a visão de Wittgenstein.
E, as próprias palavras, elas só têm sentido elucidando os referenciais aos quais elas se referem, né? Para nós parece um pouco novo a gente pensar que aquilo que os olhos veem, mesmo que parece que eles não vejam a partir de conceitos, tudo aquilo que os olhos, os sentidos aferem, tudo isso, do mesmo modo que o conteúdo das palavras, das sentenças da linguagem, ela depende de um conjunto de referenciais, né? Quando nós vemos com os olhos, não parece, mas é uma ação da mente o que nós vemos. Então, na visão complementar de Niels Bohr, nós trabalhamos isso, nós trabalhamos exatamente assim. Então, Niels Bohr se deu conta que ele tinha que descrever os pressupostos que estão junto com a operação do equipamento experimental dos experimentos em laboratório. Nós temos um laboratório de física dentro da universidade. Se eu não esclarecer quais são os pressupostos que eu estou trabalhando, o que é aferido pela máquina não tem sentido em si mesmo. O que é aferido pela máquina ganha sentido a partir dos referenciais. Então, o Bohr trabalhou muito bem essa questão, que eu acho uma questão crucial, porque ela ultrapassa aquilo que nós chamaríamos de filosofia natural. Filosofia natural ele vai nos levar a um estreitamento, vai apoiar as visões sectárias que trabalham com a sensação de que as realidades são externas. Assim. Então, na visão complementar, todas as diferentes visões, mesmo que sejam contraditórias, elas são úteis porque elas amplificam, elas são verdadeiras num certo sentido. Todas as visões, elas são verdadeiras porque elas em conjunto com seus referenciais, elas traduzem formas de ver. Aí nós vamos perceber que há visões mais amplas e visões mais estreitas, de acordo com os referenciais que nós estamos utilizando, mais amplos ou mais estreitos. E nós vemos que os referenciais mais amplos são melhores, porque quando nós tomamos decisões a partir de referenciais mais amplos, as consequências negativas são avaliadas de uma forma mais ampla. Quando eu tomo referenciais muito estreitos, o movimento que parece positivo para mim pode estar ferindo o meu irmão, a minha mãe dentro de casa. É assim, muito próximo. De modo geral, nós não temos referenciais muito amplos, mas é crucial que a gente consiga olhar de forma ampla, espacial e temporal, para trás e para frente no tempo e no espaço em todas as direções. Se eu tenho referenciais amplos, quando as nossas ações são feitas, a gente entende que isso vai afetar positivamente ou negativamente as pessoas da geração seguinte, da outra geração e da outra geração. Nós estamos vendo isso, não só os seres humanos, mas também o universo como um todo, a vida como um todo. Então, é muito importante que a gente tenha referenciais amplos. Isso não quer dizer que os referenciais estreitos eles estejam incorretos, não, é um raciocínio correto. Só que o referencial é estreito, ele é insuficiente para que a gente possa tomar ações e possa ter bons resultados. Sim, e esse momento que nós estamos vivendo, né, enquanto humanidade, nos chama, né, para ampliar essa visão, porque assim como aqueles macacos, né, perderam todas as árvores que você citou antes, em algum momento, mas em algum momento nós, seres humanos adultos, estamos perdendo aquilo que fazia sentido, o emprego, a escola já parece não funciona, né? A gente está perdendo. E aonde a gente vai se agarrar? Né? É isso mesmo. Né? Aonde a gente vai se agarrar? E acho que é isso. Tem mais algumas perguntas, time? Vocês querem fazer alguma coisa? Por aqui não veio mais. Eu agradeço a oportunidade, fiquei feliz de rever vocês assim, a distância que seja, né? A gente se alegra.
O Paulo aqui agradeceu, o Paulo Gonçalves agradeceu pela sua resposta. E que tenham muito bons dias aí, que tudo corra muito bem. Eu acho que a parte técnica também funcionou bem, né? O Matias que está cuidando disso, Matias? Eu quero agradecer muito a você, Lama, porque a sua fala, ela realmente reverbera o nosso propósito, né? Reverbera nesse momento, talvez não nesse dia hoje, mas dentro de um período muito curto, nós vamos olhar para o nosso paradigma econômico e se dando conta desses estragos, e nós vamos se dar conta que nós somos dos macacos que está lá em cima da árvore, talvez cheia de propriedades, mas nada, tudo já queimado, e, e nós precisamos viver um processo para passar por isso. E a sua fala, ela é para mim assim como se fosse uma tigela tibetiana, que ela começa a abrir, ela reverbera. Ela não permite nem vir para vir muitas perguntas. Parece assim, as respostas vêm naquele espaço entre essas linhas. Deixar essa fala reverberar e as respostas virão. Bem. E esse é um pouco que a gente quer também oferecer no Gaia. Saindo dessa velocidade de não ter mais referências e abrindo esses espaços, olhando a partir de cada dimensão, como estamos se relacionando, como é nosso paradigma econômico, como a gente vive a comunidade, e dando esse espaço também, e para que as pessoas que chegam juntos, podemos construir juntos, não como uma visão já fixa, mas como uma visão aberta. Gratidão. Isso mesmo. Que legal, muito bom isso. Muito bom. Eu estou sentindo de compartilhar um pouquinho, Lama, sobre essa visão. A gente está falando do paradigma econômico, que é o que prevalece atualmente, e a gente colocar isso em xeque, e a gente tem muitas pessoas assistindo. Eu não sei se todo mundo já conhece, né, a Educação Gaia, mas estou sentindo de compartilhar que dentro da Educação Gaia, a sustentabilidade ela é vista através de 4 dimensões, e não só de 3. E eu acho que é bem importante isso. Toda a sua fala tem muito a ver com essa 4ª dimensão. Então, além da dimensão social, ecológica e econômica, que nunca estiveram separadas, e agora acho que esse é o momento que a gente está vendo que não dá realmente para separar, mas a 4ª dimensão, que é a visão de mundo. Então, é muito especial quando você traz, né, a Vidya, por exemplo, que é enquanto a gente está bloqueado, olhando só para uma coisa e fixado, a gente perde toda a diversidade dessa vida. Então, Gaia, né, a Educação Gaia, que é a Mãe Terra, então essa potência da vida, que dá a vida, que gera a vida e de toda a vida que tem no planeta, muitas vezes a gente fica olhando só o detalhe, uma coisa muito pequena, e a gente se desconecta do todo. E então a Educação Gaia é isso, para quem está chegando hoje e ouvindo pela primeira vez sobre o programa de Educação Gaia, de certa maneira, assim, muito resumidamente, né, um pedaço talvez do que a gente faz é justamente isso, é a gente ampliar o nosso olhar, nos conectarmos, por isso que a roda é tão importante, estar no círculo. Eu fiquei profundamente impactada quando você disse isso, né? De que quando a gente está no círculo e a gente se coloca e é ouvido, essa intersubjetividade, ela nasce, né? Então, grata. A pessoa pode se curar de doença física, assim, porque a energia muda totalmente, né? Nós estamos muito sós. Quando alguém surge numa roda e é ouvido, e aquilo faz sentido, e no final nós temos uma visão intersubjetiva positiva, isso é muito transformador, é muito maravilhoso. No budismo tem a palavra sangha. Sangha é o grupo que tem essa visão e quer aspirar e se volta ao benefício das pessoas, né? Tem esses nomes assim daquele tempo, né?
aproveitando, então, a fala referente ao Gaia e a conexão entre a fala do Lama junto com os princípios do Gaia, né? Eu vou pedir para a Débora pular direto para o nosso manifesto, para a gente comentar um pouquinho que todo o programa de educação Gaia, ele, de certo modo, não é algo assim que o Matias, que a Edith, que a Débora, o Thiago ou a Nara olham um para o outro e dizem, vamos fazer um Gaia, né? É todo um processo de construção onde se identifica um propósito, um motivo genuíno para a geração desse programa de educação Gaia, e durante esse processo de construção, que já dura mais de um ano, posso relatar aqui, né? Já há bom tempo a gente vem construindo todo esse propósito, a gente chega em determinado momento dessa construção neste manifesto, né? Que é um dos nossos guias nesse programa, que se inicia de forma online hoje, né? Até o final do ano, e de forma presencial em 2021, o nosso manifesto se relaciona a chegará o momento de rever os danos que causei à Terra. E a minha percepção é que este manifesto está muito vinculado com o que a Débora falava, referente à visão de mundo e a toda a fala do Lama, porque vem no sentido de que nos últimos 300 anos, né, a ciência foi evoluindo e dividindo as coisas, e a gente perdeu um pouco a percepção da conectividade, da interconexão de tudo. E hoje, mais do que tudo, né, a gente resgata esse senso de visão sistêmica, de unificidade, né, de planetização, de que estamos todos juntos no mesmo planeta, né, de que se derrubarmos todas as árvores, estaremos todos tentando espaço numa mesma árvore, né? Então, esse momento de rever os danos que causei à Terra, para mim, reverbera no sentido das novas gerações que hoje, quando olha na TV lá um caso de alguma tartaruga com problemas, com um canudinho engasgado, né? Essa criança, essas novas gerações já têm a consciência de esse canudinho pode ter saído ali da casa dela, né? Diferente de outras gerações e até um momento que a gente olhava na TV e achava que, de certo modo, não era uma realidade e que hoje está muito presente. Então, conforme a gente vai criando consciência, vai somando dentro do Gaia, né, o modo ecológico, o módulo econômico, né, a visão de mundo e o módulo social, a gente cria essa visão de começar a entender os danos que a gente causa à Terra. E somado a esse manifesto, vem o propósito, né? Débora, pode passar para o propósito? Eu acho que eu vou me despedir de vocês. Aí vocês vão seguindo o funcionamento do próprio encontro. Eu agradeço muito, tudo de bom, felicidades. Espero que em 2021 a gente possa se encontrar presencialmente, tá juntos numa roda assim, presencial. Com Agradeço certeza. mais uma vez. Quero que isso aconteça, Lama. Gratidão. Alegria. Muito obrigada. Muito grata pelo seu tempo, Lama. Obrigado. Obrigada. Grata, Lama. Então, retornando ao nosso propósito, retornando ao manifesto, né, que resgata o nosso propósito também, a nossa função enquanto Gaia é reconectar com a vida e tornar conscientes que somos a Terra. Né? Então, e aqui de novo alinhado com o que a Nara trazia, pode até parecer estranho, né, reconectar-se com a vida, mas de um modo geral, quando a gente para refletir sobre o que estamos fazendo no nosso dia a dia, a gente percebe que perdemos, de certo modo, a conexão daquilo que nos faz sentido de fato, né? Que é a vida, que é a comunhão, que é a comunidade, que é o meio a qual a gente está inserido. Então, o Gaia, que se inicia online hoje, né? E em 2021 de forma presencial, tem este propósito de fazer com que cada um dos gaianos que entrem nessa jornada com a gente possam se reconectar com a vida, tornando-se conscientes que também somos a Terra, né? E ainda temos um chamado, né, onde Gaia se manifesta pedindo com clareza à humanidade uma mudança no olhar e no caminhar neste planeta. E aí também temos uma série de possíveis teorias científicas aí, holísticas, para aqueles que gostam, né, demonstrando cada vez mais que nós somos apenas mais uma espécie dentro de 60 milhões de grupos de espécie e que é necessário que a gente viva enquanto ecossistema, né? Que o ser humano não está acima de todas as outras, mas assim
a gente vive em comunhão e a gente tem esse chamado, esse pedido de Gaia, para que a gente comece a ter esse olhar, né, de forma mais efetiva no nosso dia a dia. Então, com esse manifesto, com esse propósito e com esse chamado, a gente convoca a todos que se sentem tocados por isso, para estarem participando conosco na nossa jornada online, que inicia no próximo mês, né, e finda em dezembro, e para aqueles que quiserem, então, que participem também da nossa jornada presencial em 2021. Tá? Obrigado pela atenção e passo para a Edith. Graças, Thiago. Muito... Eu estou emocionada, inclusive, assim, ainda aqui com o compartilhar do Lama. Boa tarde para todos e todas que estão por aqui. Está dando eco por isso. Está? A Débora está com o áudio ligado. A Débora precisa fechar o microfone. Eu deixei no mudo agora. Então, agora sim, melhorou? Bom, quero agradecer a todos que estão conosco neste momento ou que vão acessar depois, muito grata. E aí eu dizia que eu estou aqui, assim, emocionada com esse momento e quero compartilhar com vocês, né, junto com isso que o Thiago acabou de trazer, né, aonde que esse programa está ancorado, né, esse especial do Rio Grande do Sul. O Instituto Inhandeci nasce de um programa do Educação Gaia, então o Instituto é um projeto do Educação Gaia, que nasceu em 2011, a primeira edição do Gaia no Paraná. Depois dessa primeira edição do Gaia, justamente isso que o Lama trouxe, nós enquanto indivíduos e coletivos, assim, não, a gente precisa de um lugar para continuar praticando essa visão de mundo que o Educação Gaia traz. E aí, então, nasce o Instituto Inhandeci. E desde então, o Instituto Inhandeci, ele é ancorador do programa e também é um espaço de nossa prática, né, onde a gente se encontra para praticar essa visão de mundo. O Gaia Rio Grande do Sul, ele já tinha acontecido, né, anteriormente por um outro time que sustentou 4 edições do Gaia no Rio Grande do Sul. E em 2011, aliás, 2017, 2018, nós começamos, então, a nos mobilizar para seguirmos com esse projeto de Educação Gaia no Rio Grande do Sul, já que o time que anteriormente que ancorava esse programa já não estava mais articulando esse programa no Estado. Então, a gente se movimentou para isso e foi um programa muito especial. E desde então a gente ficou com esse sonho de seguirmos. E é esse sonho que hoje está aqui, né? Assim, iniciando com esse compartilhado Lama, que para nós é tão importante. O Lama também esteve conosco na primeira edição do Gaia aqui no Paraná, e por isso para nós é muito importante a presença do Lama, não só por isso, mas por todo o trabalho que ele faz, que ele vem fazendo desde sempre, com essa visão. Nós entendemos que tem uma convergência grande do que o Lama compartilha e do que o Educação Gaia também compartilha. Então, por isso esse chamado e por isso também o início dessa pré-jornada, que a gente batizou como pré-jornada, né? Que serão 5 encontros com esse que aconteceu hoje, para a gente compartilhar um pouco sobre trazer essas dimensões do Educação Gaia, antes que a gente, de fato, inicie aquela coisa, acho que o Lama trouxe também, né? Que a gente está se preparando para nos abraçarmos depois. Essa é a nossa esperança e é o que a gente acredita, que em 2021 a gente vai poder seguir também presencialmente, e uma parte também por aqui, possivelmente,
mas o nosso grande sonho é que isso aconteça também presencialmente. E a gente quero poder tomar passar... chimarrão junto, Edith. chimarrão. A gente poder tomar chimarrão junto. Isso mesmo. E antes de passar para a Débora, para assim, o nosso fechamento, eu quero dizer para vocês que esse momento também é bastante simbólico para nós, porque esse ano, ou seja, dia 9, aliás, dia 13 de setembro, o Instituto IADC completa 9 anos. E para nós é muito importante. Por quê? Porque o Instituto é uma das formas que nós podemos compartilhar concretude dessa visão de Gaia, né? É algo concreto que a gente vem fazendo nesses últimos 9 anos, enquanto indivíduo, aquilo que o Lama trazia, e enquanto coletivo. Então, quero celebrar isso também com vocês hoje, com quem está conosco aqui, quem vai estudar, quem vai estar conosco durante a jornada e possivelmente quem queira estar conosco durante todo o programa. Muito grata. Deb? Bom, eu queria, para quem está chegando e quer saber do Educação Gaia, então, assim, como a gente comentou no começo e ao longo da nossa fala, a Educação Gaia é um sonho e a gente está convidando outras pessoas, além de nós 5, que já estamos sonhando há mais de um ano, nos reunimos toda semana para animar essa energia. Eu acho que, para quem está chegando também, talvez o nosso vocabulário seja um pouco diferente. Então, quando a gente fala ancorar, trazer a energia para realizar um programa de educação Gaia, ela não vem daqui. Eu sou professora universitária, então, assim, a gente não vai lá para fazer um conteúdo programático e atender uma ementa. Embora a gente tenha um pano de fundo, a gente tenha, como eu falei, né, as 4 dimensões, e dentro das dimensões a gente tem os módulos, que são grandes assuntos que a gente vai olhar para isso juntos, é diferente de uma educação curricular. Então, é isso que significa ancorar um programa de educação, quer dizer que a gente vai sentir, que a gente vai ouvir a terra, então passa por esse fluxo, né, de sonhar. A gente sempre faz um círculo dos sonhos no começo, então a gente parte do sonho e não parte das coisas concretas, né, embora elas também componham tudo isso. Então, hoje a gente está convidando vocês, a gente está chamando de lançamento, porque a gente está lançando ao mundo, contando para o mundo que nós queremos muito realizar o programa de Educação Gaia, e para que ele aconteça presencialmente, então nosso sonho é que ano que vem a gente possa, sim, ter uma parte que vai ser presencial, e também continuar um pouco com alguns encontros online, por isso que em 2021 a gente está chamando de jornada híbrida. E esse ano a gente está chamando vocês, então, para se encontrar conosco uma vez por mês. Então, hoje a gente está fazendo esse lançamento. Aí, em outubro, a gente vai falar sobre a dimensão social, então, mostrar um pouquinho, trocar com vocês sobre essa dimensão da sustentabilidade, enfim, da nossa vida aqui no planeta. Dia 5 de novembro, a gente vai falar da dimensão ecológica. No dia 3 de dezembro, sobre a dimensão econômica, e no dia 10 de dezembro a gente finaliza essa pré-jornada com a visão de mundo. Então, o nosso convite para vocês, a gente está com aqui na descrição do evento, o chat para entrar no nosso grupo do WhatsApp, mas se você quiser mandar um e-mail para a gente, gaia.inhandeci@gmail.com. O nosso convite é para você se conectar conosco, estar conosco nesses encontros online, e a gente vai construir isso junto com vocês. Então, a gente ainda não tem muitas respostas, né? Como o Lama colocou, a gente vai construir junto. Então, o que é isso? Tem perguntas que a gente ainda não sabe responder, inclusive porque a gente não sabe se a gente vai conseguir se encontrar presencialmente, mas a gente quer muito. Então, a gente acredita que o caminho ele vai se abrindo ao caminhar e as coisas vão
emergindo, né? Vão surgindo para que a gente realize juntos esses sonhos. Então, esse sonho do Gaia Rio Grande do Sul não é mais um sonho só de nós 5, mas a gente está incluindo todos vocês nesse chamado. Então, coloquem nas agendas, a gente vai mandar para vocês essas datas. A gente também está no Facebook, no Instagram, @Instituto Inhandeci, e a gente vai colocar essas datas, convidando vocês. Quem já colocou o e-mail naquela lista, a gente vai mandar os e-mails avisando. Então, continuem conosco e a gente acredita que esse sonho vai ser possível e que logo a gente vai se encontrar. Daí, em 2021, né, a gente tem uma previsão de talvez março, talvez abril, tudo isso a gente vai descobrir juntos com vocês. Tá? Então, eu quero agradecer muito em nome, né, do time aqui, dos anfitriões desse chamado, e para mim é uma alegria muito grande receber tantas inscrições, tantas pessoas assistindo a gente no dia de hoje, com o Lama aceitando o nosso convite. Então, nesse momento de degenerescência, para mim é muito especial conseguir colocar energia em algo que é tão especial, que é nutrir a vida, e me sinto muito conectada com ela e grata por esse momento juntos. Que é isso, né? A gente respirou juntos hoje. E a Shirley, que está nos escutando, ela mandou no meu WhatsApp dizendo que lindo que o Lama encerrou a fala dele trazendo o poder do círculo, né? Que a roda traz curas físicas. Então, quero dizer que esses encontros, até dezembro, mesmo online, vai ser com essa energia do círculo, sim, vai ser com essa energia da gente se escutar. A gente não vai estar aqui dando aula, não. A gente vive, aprendi isso com a Edith, com o Matias, o quanto que a gente precisa viver antes de ensinar. Compartilha e troca, né? Então, queria dizer isso, sabe? Essas rodas online, né, vão ser para a gente se aproximar, para a gente conversar, para a gente construir juntos. E é claro que eu acho que nos próximos, daí, sei lá, tipo novembro, dezembro, a gente vai estruturar, que isso também é importante. A gente já tem alguns facilitadores contatados, esperando as datas, mas para nós do time ficou claro que realizar um programa de Educação Gaia é importante que tenha o encontro presencial, para a gente se enxergar, para a gente se perceber no outro, para a gente se curar junto, para a gente se incomodar no sentido de aprender juntos, porque tudo isso é Gaia. Tudo isso é Gaia, né? E eu vivi em 2018 e isso está muito vivo. E eu sei que tem algumas pessoas assistindo aqui que viveram conosco em 2018, aqui no Rio Grande do Sul. Então, quero deixar esse convite para a gente viver essa roda. E estamos abertos para as perguntas, para dúvidas. Onde vai ser, a gente ainda não sabe, mas nós temos um centro, assim, mais na região do Vale do Taquari, que fica a 100 quilômetros de Porto Alegre. Mas, enfim, está tudo aberto, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a certeza, assim como nós não sabíamos quando, se o Lama ia dizer sim, se ia dizer não, mas há 3, 4 dias atrás ele disse sim. E a gente falou, vamos lá, é agora, né? Então, a gente vai construir isso juntos. Agradeço muito a cada um que esteve aqui. É com essa energia que a gente chegou nas suas casas, né? Isso é muito legal. Hoje, Gaia, o lançamento de Gaia está dentro das casas, né? Então, acho que é assim, com essa energia da casa de cada um, é que eu
quero encerrar e agradecer. Matias, tem alguma coisa a falar? Vai acontecer presencialmente. Nós desenhamos o programa já numa forma presencial como online complementar para nós ter mais espaço dessas construções juntos. E nós escolhemos bem consciente que não vai ser só online. E essa construção coletiva agora, até o final do ano, isso que vai ser uma coisa exatamente como o Gaia está ancorando isso através da gente. Tudo acontece no coletivo, mas a partir da força individual. Vamos sair de ser tão javali, né? E vamos abrir nossa visão. Esse é o convite. Agradeço por todo mundo. Hoje é o primeiro momento, ancorando essa energia, celebrando esse início, e a partir de hoje estamos disponíveis para construir juntos com vocês esse programa que já foi planejado, que tem muita robustez, só que agora nós vamos navegar nesse o que é o melhor que pode emergir a partir dessa nova situação. Agradecimento. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Nos Tchau, vemos gente. em novembro. Até mais. Então, Obrigada. aguardem vocês aqui que eu vou encerrar a transmissão no YouTube. Tchau, gente.